Boa tarde, meus amores. Agora nós vamos estudar, vamos continuar estudando verbos, porém, nós vamos estudar os verbos no tempo passado. Mas antes da gente ir para o verbo no tempo passado, vamos revisar um pouquinho o que é verbo no tempo presente. Nós já estudamos isso. O verbo no tempo presente é quando ocorrem ações no momento de agora, tá? No hoje. Eu corro, eu pulo, eu escrevo, ele dança, ele vai, ele come, ele dorme, entendeu? São coisas que acontecem no agora. Quando a tia fala em tempo presente, a tia está falando no hoje, no que está acontecendo agora. Mas hoje nós vamos estudar o tempo passado. Então nós vamos aprender. Professora, você já estudou? Não, tempo passado não, a gente estudou o tempo presente, Ah, que é o que a tia revisou. Aí agora nós vamos estudar o tempo passado. O que é o tempo passado? São coisas que já aconteceram e os verbos eles estão no passado. Gente, os verbos são muito importantes na hora da nossa fala e na hora da nossa escrita, porque é através deles que a gente sabe se essa coisa já aconteceu, vai acontecer ou está acontecendo. Lavinha, não se preocupe com página, meu amor. Preste atenção na explicação da tia. Olha para a telinha do telefone e escuta, tá? A tia não pediu para abrir o livro ainda. Vamos lá, gente, de novo. Os verbos, eles são importantes na nossa fala e na nossa escrita, porque eles nos dizem quando foi que essas coisas aconteceram. Eles vão dizer para a gente se o que a tia está falando, né, aconteceu no passado, está acontecendo ou ainda vai acontecer. Imagina se a gente não tivesse esses verbos. Nós não saberíamos o que estamos fazendo, não saberíamos o que foi feito e o que ainda vai se fazer. A gente não teria como se comunicar em relação a isso. Então, o verbo ele é muito importante. E hoje nós vamos começar, né? Agora nós vamos começar a estudar o verbo no tempo passado. Verbo, gente, é a parte do português que ele pode indicar três coisas, tá? Eles podem... Não lê agora o que está escrito, tá? Eles podem indicar ação, alguma atitude, né, que a gente faz. Eles podem indicar fenômenos da natureza, que é chover, nevar, ventar. São fenômenos da natureza, não são ações que a gente faz, né? E ele também pode indicar o estado, como essa pessoa está, né? Se ela se ela permanece, se ela continua. Ali diz o estado dessa pessoa. Então, os verbos são essas palavras, tá? São palavras que indicam ação, fenômenos da natureza ou estado. E os verbos no tempo passado, eles indicam algo que já aconteceu, algo que já fez, que já se foi feito, né? Que já aconteceu, que está no passado. Alguns exemplos, olha só, deixa a tia pegar até a canetinha aqui. Vou perguntar de um em um, tá? Só responde quem a tia perguntar. Vamos lá. Natália, a primeira frase. Natália brincava de corda no intervalo. Qual é o verbo dessa frase, Natália? Qual é a palavrinha que é o verbo? o verbo O verbo é a ação. Qual é a ação dessa frase? brincar. Brincava, isso mesmo. Esse aqui é a ação que a Natália praticava. Ela brincava. Então, esse é um verbo. Natália, quando a tia disse assim, Natália brincava, eu estou falando no passado ou eu estou falando no presente? Passado. Passado, porque você brincava. Você não está brincando agora. Você brincava, isso já aconteceu, tá? Agora, a próxima frase. David, responde para mim. Segunda frase. Isaac andava de bicicleta na rua. Qual é o verbo? Qual é a ação que o Isaac está praticando aqui, David? Bicicleta. Bicicleta é ação? Eita, não. Andava. Andava, isso, ele andava. Bicicleta é o meio de transporte pelo qual ele estava, mas ele estava praticando a ação de andar. Ele andava de bicicleta, então esse é o verbo. Muito bem.
David, quando a tia fala assim, Isaac andava de bicicleta, a tia está falando algo que aconteceu no passado ou no presente? Passado. Passado. Ele andava, ele não está andando. Se eu falasse assim, Isaac anda de bicicleta, ele está andando nesse exato momento, ele anda, ele não andou, ele ainda anda de bicicleta, tá? Lavínia, responde essa terceira frase. Ariane dançava balé. Lavínia, qual é o verbo dessa frase? Dançava. Dançava, muito bem, Lavínia. Dançava é a ação que a Ariane está praticando, é o verbo. Ô, Lavínia, esse verbo dançava. Ariane dançava balé. Está no tempo passado ou no tempo presente? Passado. Passado. Quando eu digo que ela dançava, eu digo que ela não dança mais. Eu estou querendo dizer, ela dançava, ela não dança mais. Agora, se eu quiser falar no tempo presente, se ela ainda dança balé, eu deveria escrever assim: Ariane dança balé. Por exemplo, meus amores, a tia Larissa, quando eu era mais jovem, né, quando eu era adolescente, porque hoje eu já sou adulta, né? Quando eu era adolescente, eu gostava de apresentar peça na igreja. Eu gostava de participar dessa peça. Então, eu posso dizer assim, ó. Eu apresentava peças na igreja, porque eu não apresento mais. Isso já aconteceu. Agora, se a tia Larissa ainda estivesse apresentando hoje, mesmo adulta, aí eu iria dizer, eu apresento peças na igreja. Porque quando eu uso o verbo no tempo presente, quer dizer que eu ainda estou fazendo isso, tá? Quando eu digo no tempo passado, aquilo já aconteceu, já se foi, já passou, tá? Última frasezinha aqui, daqui a pouco a gente vai treinar. Quem não respondeu aqui com a tia vai responder nas outras, tá? Davi Vieira. Vamos lá, última frase. Heloíse arrumou o quarto ontem. Qual é o verbo dessa frase? Arrumou. Arrumou, muito bem. Que é a ação da Heloíse. A Heloíse, ela está praticando a ação de arrumar o quarto. Davi, quando a tia diz arrumou, a tia está falando no passado ou no presente? Passado. No passado. Se eu quisesse falar no presente, eu diria assim, Heloíse arruma o quarto, tá? Heloíse arruma o quarto. Eu não poderia dizer ontem, né? Porque está no presente é hoje. Não posso falar o verbo no presente e usar uma palavra que diz passado, como ontem. Não posso. E também não posso usar o verbo no passado e uma palavra que diz no futuro. Por exemplo, eu não podia dizer assim, Heloíse arrumou o quarto amanhã. Não posso, né? Eu estou usando o verbo no passado e usando a palavra do futuro. Não combina. Tá difícil, gente? Não, tia, agora não. Tá entendendo, né? Pronto, agora eu vou treinar com vocês. Quem ainda não me respondeu, vai me responder agora. Isaac, tá ouvindo a tia Larissa? Tô. Isaac, os verbos eles podem ser ações, eles são atitudes tomadas, tá? Existem verbos como fenômenos da natureza, que diz choveu, nevou, ventou. Mas hoje nós só estamos trabalhando verbos de ação. Aí nós temos a primeira frase. Davi saiu na chuva. Qual é a ação que Davi fez? Qual foi a ação? Saiu. Saiu, muito bem. Então, saiu é um verbo. Isaac, quando a tia fala assim, Davi saiu na chuva, a tia está falando no passado ou no presente? No passado. No passado, ele saiu. Agora, se eu falasse, por exemplo, estivesse chovendo agora e o Davi levantasse da mesa para ir para a chuva agora, a tia ia dizer assim, Davi sai na chuva. Ele sai na chuva. Ele ainda continua saindo na chuva. Ele sai na chuva, tá? Laurinha, segunda frase. David escreve uma carta. Qual é a ação do David aqui, Laurinha? Escreve. Escreve. Então, escreve é o verbo, né? Ele está praticando a ação de escrever. Laurinha, quando a tia fala assim, David escreve uma carta, ele está escrevendo uma carta. Aí eu quero saber de você.
Essa ação já aconteceu ou está acontecendo agora? Pode repetir, por favor? Davi escreve uma carta. Essa ação de escrever já aconteceu ou está acontecendo agora? Já aconteceu. David, amor, não. Se já aconteceu, a tia ia dizer assim: Davi escreveu uma carta. A tia não disse Davi escreve uma carta, ele está escrevendo agora, tá? Ele escreve uma carta. Então aqui é no presente, tá? Não é no passado. Clarinha. Ô, tia. Oi. Senhora. David. Oi. Era David. Ah, tem nada não, meu amor. Vamos lá, Maria Clara. Terceira frase. Larissa ensinou a tabuada. Qual é a ação que Larissa está praticando? Matemática. Não, olha a frase. Tem o nome matemática nessa frase? Ah, não. Ensinou. Isso, ensinou. Ensinou. Larissa está praticando a ação de ensinar, tá? Clarinha, leia bem. Preste atenção. Larissa ensinou a tabuada. Essa ação já aconteceu ou está acontecendo agora? Já aconteceu. Já aconteceu. Se já aconteceu, está no passado. Esse verbo aqui está no passado. Ensinou. Eu não ensino a tabuada. Não estou ensinando agora. Agora eu estou ensinando português, tá? Eu ensinei a tabuada na semana passada. Em outro dia. Já passou. Deixa eu ver quem aparece aqui mais para te perguntar. A tia já perguntou a todo mundo? Já, né? Vou repetir de novo. Natália. Próxima frase. Laura nadou na piscina. Qual é o verbo dessa frase? Nadou. Nadou. Muito bem. Laura, praticando. Liga o microfone, por favor. Laura está praticando a ação de nadar. Natália, quando a tia diz assim, Laura nadou na piscina, a tia está falando no passado ou no presente? Nadou. Laura nadou. É presente? Não, ó, preste atenção. Laura nadou. Ela não está nadando agora, ela já nadou. Então vai ser o quê? Passado. Passado. Se fosse presente, a tia falava assim: Laura nada na piscina. Ela está agora nadando na piscina. Ela nada, tá? Se já aconteceu, ela nadou. Lavínia. Eita, bateu no teu nome, olha. Lavínia brinca de boneca. Qual é o verbo dessa frase? Brinca. Brinca, muito bem. Lavínia está praticando a ação de brincar. Lavínia, essa frase está no passado ou está no presente? No presente. No presente, porque Lavínia está brincando. Ela brinca de boneca. Agora, se a tia falar assim, Lavínia brincou de boneca, ela brincou e não está brincando mais. Ela já brincou de boneca. Muito bem, Lavínia. Clarinha, Nicolas joga no celular. Qual é o verbo? Joga. Joga. Muito bem. Nicolas está praticando a ação de jogar no celular. Essa frase está no passado ou está no presente, Clarinha? Presente. Presente, muito bem. Se fosse no passado, eu tia falava assim, Nicolas jogou no celular, ele não joga mais. Ele já jogou. Muito bem. Vamos continuar. Meu Deus, esses meus alunos estão nota 10. Tia, tá fácil isso. Que maravilha, Lavinha, que tá fácil. Eu gosto de ensinar para ficar fácil mesmo. Eu não gosto de ensinar para ficar difícil. Tem que ficar fácil para o aluno tirar 10 na prova. Muito bem. Oi. Eu ia falar para pouco falar só o presente. Ah, acontece. Vamos lá, gente, já estamos terminando.
Conjugar o verbo. O que a tia disse? A tia disse que conjugar é escrever, é falar corretamente os verbos de acordo com os pronomes, de acordo com as pessoas que nós usamos. Nós aprendemos que os pronomes são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esses são os pronomes. De novo, os pronomes são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esses são os pronomes. E nós devemos escrever os verbos corretamente de acordo com os pronomes. E hoje nós vamos escrever os verbos, vamos conjugar, né, os verbos no passado. Nós vamos conjugar o verbo brincar no passado. Vocês vão ler com a tia e daqui a pouco vão ajudar a tia a fazer uma conjugação. Vamos lá, verbo brincar no passado. Aí ficou, eu brinquei, tu brincastes. Pode ler com a tia aí. Brincar. Eu brinquei. De novo, Vinícius. Eu brinquei. Eu brinquei. Eu microfone, porque não é corrida. Desliga o microfone, que aqui não é corrida, tá? Agora vocês vão falar com o microfone desligado, porque não é corrida. Tá? Não é para falar gritando, ninguém entende nada. Eu brinquei, tu brincastes, ele, ela brincou. Só um instante, Davi. Nós brincamos, vós brincastes, eles e elas brincaram. Oi, Davi. Professora, teve umas crianças que estavam falando, né? Eu brinquei, aí tinha umas crianças que estavam, eu brinquei, tu brincaste, ela brincou, nós vamos brincar, nós brincamos, elas Por brincaram. isso que a tia desligou os microfones, pediu para desligar, porque não é corrida. Não é corrida, tá? Não adianta ficar falando e outro colega não entendeu nada, ele não vai aprender, não adianta. Agora, meus amores, vocês vão fazer com a tia, tá? Gente, se gritar, a tia vai desligar e vai fazer sozinha, tá? Não tem como estudar com grito. Minha cabeça chega a dói com grito. Não tem como. Vamos lá, gente. O verbo brincar. Se no passado é eu brinquei, como vai ficar o verbo pular? Vai ficar eu Pulei! Eu pulei! Eu pulei. Muito bem, ó, tá vendo como é fácil, gente? É só a gente ter um exemplo. Se a gente tiver um exemplo de um verbo, a gente consegue fazer os outros. Vamos lá. Verbo tu, o pronome tu. Vamos lá. O verbo brincar no tu ficou assim. Tu brincaste. No pulou vai ficar tu Pulaste! No banheiro. Tu pulaste. Isso mesmo. Vamos de novo. Não é corrida, tá? Não é corrida. É só precisa falar para te ouvir. Segundo, o pronome ele ou ela. O brincou ficou ele, ela brincou. E agora vai ficar ele, ela, Pulou! pulou. Não, que fala mais baixo. Não fala alto porque tem gente com fone. Aí dói, tá? Vamos lá. O verbo brincar no pronome nós. Ficou nós brincamos. E o verbo pular vai ficar nós Nós pulamos. Muito bem. O verbo brincar no vós. Ficou vós brincastes. E agora no pulamos vai ficar vós Pulaste. pulastes. Tá? Pulastes. É bem diferente. Pulastes, tia. Por isso que o vós, preste atenção, não é qualquer pessoa que consegue usar o pronome vós corretamente, tá? Por quê? Porque não é fácil, assim, não é comum a gente ouvir alguém falar assim, né? Vós pulastes? A gente não fala, Não. né? A gente pergunta, vocês pularam? Eu pulei. Né? Isso, a gente não usa muito voz, não é muito comum. Poucas pessoas utilizam e quando essas pessoas falam assim, fica até chique, né? Vamos lá. O verbo brincar no pronome eles e elas. Ficou eles e elas brincaram. E no pular vai ficar eles e elas
Pularam. 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 Meu Deus, esses meninos e essas meninas são nota 10. Só tem um aluno sabido. Agora, vamos abrir o livrinho de português para testar esse conhecimento de vocês. Página 260. Acho que foi, né? Página 260, livro de português. Tá. Pronto. Pronto, só um instante. Tá difícil ou tá fácil? Tá fácil. Graças a Deus. Fácil! Isso, Fácil. tá bom. Não precisa ficar brigando. A tia que fala, tá? A tia fala quando tiver alto, que eu também escuto. Vamos lá. A minha função é essa, gente. A função de professor é ensinar para vocês aquilo ficar fácil. E vocês consigam entender bem. É essa a função. Eu fico muito feliz quando eu dou uma aula e vocês dizem, tia, como é fácil. Fico muito feliz. Davi, meu amor. Davi Vieira, lê a primeira questão, por favor. Tá. A questão é? Primeira. Complete as frases abaixo e preencha a cruzadinha com os verbos entre parênteses no passado. Isso, nós vamos usar agora no passado, tá? Vamos lá, letra A. Pedro, nós vamos usar o verbo achar no passado. A gente vai colocar Pedro, achei um relógio ou Pedro achou um relógio? Achou. Achou, muito bem. Escreve, deixa eu te botar no... Achou. Achou, isso mesmo. Aí na letra B, nós vamos usar o verbo treinar no passado. Ele treinei skate durante 1 hora ou ele treinou skate durante... Treinou. Não quero mais ninguém falando errado, viu? Quem a tia vê falando errado, vai dizer, olha os verbos que a tia ensinou. Tem criança que fala, nós vai. Tá errado. É nós vamos. Tá? Nós vamos para a escola. Se a gente falar nós vai, a gente tá usando o pronome e o verbo errado. É ele vai. Ele vai para a escola e nós vamos para a escola, tá? Tem gente que fala nós saiu, tá errado. É nós saímos, tá? E ele saiu. Quando eu uso nós, eu tenho que usar essa palavrinha no plural. Nós saímos, tá? Vamos lá. Letra C. Todos... Ó, presta atenção. Correram. É todos correu ou todos correram? Correram. Correram, isso mesmo. Tem que estar de acordo com as palavras, tá? Se eu colocar correu, tá errado. É ele correu. Eles correram. E eles correram se o ele tiver no plural. Vai ficar eles correram. Esse todos está no plural. Por isso que correram também tem que estar nesse sentido, tá? Letra D. O verbo dormir. O menino Dormiu. dormiu, pois estava cansado. Muito bem, ele dormiu. Dormiu. No passado, muito bem. Segunda questãozinha. Lê pra mim. Oi? Como é? Essa cruzadinha. Ah, tem a cruzadinha, né? Isso, meus amores. Vocês vão colocar essas palavras na cruzadinha, tá? Vai colocar a palavrinha da letra A na cruzadinha, na letra A, na letra B, na letra B e assim por diante. Pode fazer, até vai dar 2 minutinhos. Enquanto vocês fazem, eu vou tomar uma água. Vamos lá, segunda questão. Clarinha, lê para mim a segunda questão, por favor.
Observe o quadro e complete as frases com o verbo adequado no tempo passado. Vamos lá. Ô, tia, mas peraí. Não tem a cera aqui da cruzadinha? Eu não terminei, porque aqui eu não sei como vou fazer. Correram? Você não vai escrever o A. Vai pular o A. Tá? Vamos lá. Letra A. O bebê, como é que vai ficar, gente? Vai ficar o bebê joga todo. Peraí, o bebê joga todo o leite na mamadeira. Não, o bebê jogou. Preste atenção. Toma. Aí, gente. Aqui, olha. Deixa a tia terminar a pergunta. Por isso que a tia não quer pressa. Escuta. Vai ficar o bebê jogou todo o leite ou o bebê tomou todo o leite? Tomou todo Tomou. Isso, ele tomou já acabou o leite. Letra B. Eu joguei o lixo na lixeira ou eu jogou o lixo na lixeira? Eu joguei. Joguei, isso mesmo, eu joguei. Jogou quer dizer ele. Ele jogou o lixo. Quando eu uso esse verbo no jogou, eu estou usando na pessoa, no pronome ele. Letra C. Todo mundo tá acertando, que legal. Isso. Quem plantou essa roseira aqui ou quem plantei essa roseira aqui? Quem plantou essa roseira aqui? Isso, quem plantou. Muito bem. Vão tirar 10 nessa prova. Ô, tia, eu tô indo bem nas provas. Tá sim, meus amores. A maioria aqui está super desenrolado. Letra D. O rato fugiu do gato ou o rato fugiu do gato? O rato fugiu do gato. Fugiu. Não é fugir. Fugiu. Tô achando bem legal ter essa aula. O verbo, né? É bem legal, gente. Estudar é bom. Vocês precisam se apaixonar por estudar, que vocês vão conseguir mudar o futuro da família de vocês. O estudo muda o nosso futuro, gente. Ele se melhora para melhor. Ô, tia, Oi. e tem palavras novas, que a pessoa aprende mais palavras novas. Isso. Lê para mim, Natália, a terceira questão, por favor. E que eu botei de hoje de novo. A terceira, né? Isso. Marca a alternativa correta. A. É para ler A. Vamos ler, pode ler. Letra A. O verbo andou indica uma ação no momento presente. Quando a tia fala andou, ele andou. Eu tô dizendo no presente, gente. Não, no passado. Andou é passado. Agora, se eu falar anda, é presente. Então, não marca a letra A, tá errado. É só para marcar a certa. Letra B. O verbo viajar indica um estado passado. Tá falando passado? Não, tá falando do presente. Vamos lá, letra C. O verbo comeram, eles comeram o bolo. Indica uma ação já concluída, indica um passado? Sim. Sim. Eles já comeram o bolo, já acabou-se tudo. Marca a letra C, tá? Marca Tia, alguém perguntou a página. alternativa C. Só um instante.